Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, depois do feriado, né? Isso. O tema da nossa live de hoje, eu tava aqui apreciando, gente, vai ser essas esfirras aqui, ó, deliciosas, esfirras abertas, a Lê vai fazer. A Lê vai trabalhar com duas opções, tá? Então, a mesma receita que a Lê vai ensinar nós a fazermos, nós vamos poder trabalhar com a massa salgada, assim que a Lê vai trabalhar com a de carne. E nós vamos ensinar vocês também a fazer uma receita da esfirra doce, né, Lê? Dá pra utilizar como sobremesa, é bem legal. Então, é uma massa também bem versátil, no mesmo esquema mais ou menos das outras lives que a gente tá trabalhando, não é? De uma mesma receita você consegue, às vezes, fazer 2, 3 opções, tá? É pra dar variedade mesmo e pra dar dica aí pra vocês, tá bom? A gente vai aí, o pessoal tá entrando, né? Pode dando um oizinho pra gente, vai falando como tá. Se tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar, a Lê já vai tirando, tá? Nós vamos fazer o passo a passo dessa receita em aula, a Lê já vai começar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Se vocês quiserem ir compartilhando, vai compartilhando. Chama as amigas pra curtir várias receitas junto com vocês. Porque aí, é bem tá legal bom? essa receita. É bem gostosa, né? Não precisem se preocupar com a receita. Não precisa se preocupar em anotar a receita, tá bom? Porque a gente já colocou aí na descrição da live, já tem os ingredientes certinho. Então, não se preocupem com os ingredientes. E sim no modo de preparo. Isso, a Lê vai focar aqui no modo de preparo. Como é uma massa que tem fermentação, então a Lê vai dar várias dicas aí de fermentação, né, Lê? Exatamente. É uma live um pouquinho diferente das outras, porque nós vamos entrar nessa história de fermentação, né, das massas, tá? A Lê já vai explicar aí tudo pra vocês certinho. Podem ir entrando e se tiver dúvida alguma coisa, pode ir mandando aqui pra gente que a Lê vai respondendo, tá bom? Vamos pra parte boa? Vamos começar. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fazer essa massa na batedeira, tá? Elissandra, eu não tenho batedeira com gancho. É só fazer na mão mesmo. É que o que acontece é que quando a gente faz na mão, ele vai mais ou menos uns 10 a 15 minutos maçando bem a massa, né? Porque a gente precisa ativar aí a cadeia do glúten, né? Então a gente precisa de uma resistência. E hoje a gente vai estar trabalhando com a farinha de pizza, pessoal. Para quem Não sei se dá pra ver, tá dando pra ver aqui a farinha, tá? Para quem não conhece, é o que eu indico aqui para as aulas, né, de salgado, porque ela dá uma melhor elasticidade na massa. Então ela não quebra a hora da gente, porque a gente movimenta bastante ela, né? Então a gente precisa de uma elasticidade boa na massa. Isso, essa farinha aqui, então, que é a receita que nós vamos utilizar hoje, ela também é da Venturelli, tá? Só que ela é uma farinha específica para pizza. É assim, para pizza e para todas as massas de salgado elástica. Então, todas Pão, as baguete, massas... que a gente vai vir com baguete aqui também. Isso. Tudo que a gente vai abrir bem a massa, né? Que nem o pão, a esfirra. Enroladinho, mesmo a Exatamente. esfirra fechada, vocês podem fazer Para quem ela faz enroladinho. salgados para fora, é o que eu super indico aí. Porque ela é elástica, então vocês vão ver, a hora que a Lê for começar a abrir a massa, vocês vão ver, abre a massa normal e a massa não quebra, porque essa, ela tem essa elasticidade diferente das outras farinhas, né, Lembrando Lê? que a Venturelli, ela vem com uma linha específica para cada tipo de produto que a gente for usar, né? Essa para pizza, a gente tem aqui para pastel, né, Ná? A gente tem essa, não sei se dá pra ver, peraí. Isso. Vou trazer um pouquinho mais perto. Essa aqui é específica para pastel. Então, se vocês trabalham com pastel, sabe que o problema da massa é o quê? Geralmente, quando a gente faz a massa do pastel, passou um pouquinho ali, a gente armazena essa massa na geladeira, porque ela tem ali uma durabilidade. Só que qual que é o problema? Ela escurece, né? E aí, quando eu vou fritar, o meu pastel não tá com aquele aspecto branquinho bonito. A massa já tá um pouquinho mais escura. Então, essa Venturelli específica para pastel tem essa finalidade. Fazer com que a massa mantenha mais clarinha. E quando a pessoa for usar, mesmo quem faz o mesmo pastel já frito, que o pastel continue com aquele aspecto mais branquinho. Por isso que ela tem essas diferenças, tá bom? Vou falar o preço para vocês, daqui a pouco é capaz o pessoal começar a perguntar. As duas, tanto uma quanto a outra, esses dois pacotão aqui é de 5 quilos, tá bom? E sai R$13,95, tanto uma quanto a outra, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu quero mostrar as 3 peças que vêm da batedeira. Esse daqui é com aro, né, o bol. Esse daqui é para a gente fazer massa aerada, bolo, pão de ló, enfim, um monte de coisa aí. Essas duas aqui são para massas mais pesadas. Essa daqui é mediana, que a gente fez a massa da Carolina, né?
E hoje a gente vai usar o gancho, que o gancho é para massa mais pesada, que é a de hoje, tá? Só para explicar aí a diferença das peças da batedeira. Se você não tiver essa batedeira planetária, não tiver essa peça, né, e for na batedeira Isso. comum, pode usar aquele espiralzinho, né, que na batedeira comum vem aquele ganchinho de Exatamente. espiralzinho, né? Pode ser Pode aquele, ser tá aquele. bom? Não deixa de fazer. Mas aí, pessoal, quem não quiser estar usando a batedeira é mais para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Mas pode estar amassando aí na mão, tá? Então, a gente vai usar um ovo. Aí, a gente vai colocar meia colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de açúcar refinado. A gente vai... Desculpa. Aqui a gente vai estar usando 70 gramas da margarina. Essa daqui que eu queria explicar a diferença para salgado e para doce. Essa daqui é uso geral. Ela é mais amarelinha, a Ana vai mostrar. E essa eu gosto de deixar para a linha de salgado, tá? Lembrando que essa também tem acima de 80% de lipídios, que é importante a gente na receita. Muitas pessoas utilizam o óleo na receita de esfirra. Eu, particularmente, acho que fica bem mais pesado. Não é que não dá, dá sim, mas fica mais pesado, tá? Daqui a pouco o pessoal até vai perguntar. Elisandra, essa mesma receita, eu consigo fazer a esfirra fechada? Sim. Só que vocês vão diminuir a quantidade de margarina. Aqui a gente está com 70, porque a gente precisa de uma massa mais pesadinha para ela não expulsar o recheio, né? Que a gente fala. Então, ela vai ficar um pouquinho mais pesada. Então, a hora de eu fazer a esfirra, muitas pessoas acontece de fazer e a hora de colocar o recheio, ela sobe, né? Ela sobe junto, né? Então, por isso que é importante a quantidade maior de margarina. Para quem for fazer a esfirra fechada, é a mesma receita, só que vocês vão colocar 30 gramas de margarina, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem o... Aí, então, agora a gente coloca o fermento. Vou estar usando o fermento biológico seco. Por quê? Para quem quer usar com biológico, pode, tá? Então, para usar 30 gramas do biológico fresco. Aqui a gente vai usar o seco porque a durabilidade dele é maior. Quando a gente compra um fermento fresco, se a gente não usar no mesmo dia, esse fermento acaba morrendo, né? Então, a gente não vai ter o resultado bom. Então, assim... O seco é aquela que a gente já vai usar, e se precisa, por exemplo, não nessa, mas outra receita, usei meio pacotinho, posso estar guardando, que ela tem uma durabilidade maior. Maior. Porque o fresco, a gente compra um fermento fresco, essas massas de fermentação, ele vai dar a força para a massa, né? Então, quando a gente às vezes compra ele, e aí sobra um pouquinho, a gente deixa ele guardado na geladeira, vocês podem fazer o teste. Às vezes vocês pegam e vai fazer aquela mesma receita, às vezes aquela mesma receita não fica tão macia, não dá o mesmo resultado da massa, como a que vocês fizeram anteriormente. É por causa disso, às vezes ele acaba perdendo a força por ele estar aberto na geladeira. Ele morre, seco, né? O fermento morre. E o seco já não tem esse problema. Aí, então, aqui a gente mistura os ingredientes. Pessoal, essa receita, ela é exata, tá? Então, a gente vai estar usando aqui 280 ml de água, temperatura ambiente. Não precisa ser água morna, tá? E a gente vai usar 500 gramas de farinha Venturelli para pizza. Então, o que acontece? Aqui a gente dá uma misturadinha, né? Então, eu não vou precisar de mais farinha ou menos farinha. Depois a gente vai colocar na bancada e vai estar utilizando o óleo. Dou essa misturadinha aqui. E agora eu começo a usar na batedeira, que aí ela vai ficar um pouquinho mais pesada. Então, a gente vai bater ali e já vai acrescentar o restante. A batedeira aqui. Virar a batedeira aqui. A gente vai estar usando o gancho. E vamos lá. Começo na média.
Ela vai começar a ficar um pouco mais pesada. Vocês vão ver aqui, ó. Mas eu vou colocar toda a quantidade certa. É isso mesmo que ela fica. Tem que segurar a batedeira, aumenta um pouquinho a velocidade. Diminui aqui pra mim um pouquinho, né? Pra me segurar Diminui a velocidade? Isso. Põe no 1. Daqui a pouco a gente já aumenta mais um pouquinho. Aham. Ela é bem pesada, viu, pessoal? É assim mesmo que fica na batedeira. Vocês podem observar que ela tá toda limpa as laterais, porque a quantidade foi exata de farinha. Então, essa receita é muito exata mesmo, tá? É lógico que isso para a receita da farinha de pizza. Se eu usar uma outra farinha, por exemplo, Venturelli ou Supreme, é outra quantidade de água. Oi? Superior, isso. Desculpa aí, pessoal. Então, assim, a Superiore e a Venturelli normal... A Venturelli tradicional. Ele tá falando assim, às vezes vocês têm, né, essa farinha aqui Isso. já em casa, que é a Venturelli tradicional. Ou a Superiore, que é da Venturelli também, mas é uma outra linha de farinha. E o que acontece? Pessoal, não estou falando isso porque eu estou no achismo. Não, são receitas que eu já testei antes. Por exemplo, se eu for usar a Venturelli, dá para usar? Dá. Só que aí a quantidade de água é 260 ml. Deu para entender a diferença? Coloca um pouquinho menos. Exatamente. Né? Cada farinha pede uma quantidade de água. Então, por isso que às vezes a pessoa fica perdida na receita. É porque às vezes pega uma receita e vai usar. Porque às vezes, querendo ou não, muda, né? De marca para Exatamente. marca, às vezes Muda, né? completamente. E ela tem essa função que a gente fala para vocês. É essa elasticidade mesmo, que vocês vão ver depois o resultado na esfirra pronta. Aqui, o que eu faço? Eu vou pôr o óleo, né? Pessoal, eu não gosto de ficar colocando farinha, porque depois minha massa vai ficar muito pesada e vai ficar aquela massa dura. Então, quando a gente coloca muita farinha, é o que acontece. Aí a gente vem aqui. Vou pedir para você. A gente vai tirar a batedeira daqui, para ficar com mais espaço, tá? Por aqui. Ó. Ó, pessoal, é isso aqui, ó. A batedeira, ela facilita a minha vida nesse sentido aqui. Ela já fica uma massa já bem mais macia, né? Quem não quiser estar usando a batedeira, é só tá amassando, né? Normal. Sova bem, né? Isso, sova bem. Aí, aqui tem um truque. É o seguinte. Eu gosto de utilizar, só que agora, essa receita tem 2 fermentações. Antes de pôr o recheio. Essa é a primeira. E aí vocês vão estar esperando uns 15, 20 minutos antes de estar fazendo a bolinha depois, tá? Então, essa é a primeira fermentação. Então, a gente vai usar um saquinho. Aqui você passa óleo dentro para não grudar do saquinho, não grudar no saquinho. Então, a gente pega a massa, coloca no saquinho, espera de 15 a 20 minutos. Pessoal, isso depende muito do tempo. Às vezes está frio, vai 20 minutos. Às vezes está calor, vai 15 minutos. E a hora de tampar aqui, vocês tiram o ar, né? E fecha aqui em cima, ó. Certo? E aí espera de 15 a 20 minutos. Aí vocês vão depois tirar ela. Assim, ó. Ela já crescida. Então, espera o tempinho, ela já está aqui crescida. Percebe que o saquinho fica até mais cheio, né? Estufadinho. Deu tempo da fermentação agir, exatamente. Né? E aí a massa já fica mais lisinha, mais bonita também, sim. Né, Lê? Aí agora a gente vai fazer as bolinhas, né? Ela tá bem fofinha. Tá bem fofa. Aí a gente vai... Como ela já fica mais leve também, sim, né? Aí ela já fica mais lisinha. Aqui,
a gente tem os tamanhos, né? Deixa eu ver só se eu... Acho que tá aqui. Que Eu vou você cortar com a precisa? faca mesmo. Aqui, para quem tem balancinha, vocês podem estar pesando. Para fazer um tamanho menor, 20 gramas, tá? Para fazer um tamanho maior, 30 gramas. De massa, né? De massa, eu vou pegar Essa a aqui, balança. nossa. Essa é 30 gramas, ela fica bem grande. Então, para fazer desse tamanho aqui, ó, que a Lê fez a salgada, então vocês vão usar 30 gramas 30 de gramas. massa. A hora que ela crescer, ela vai ficar desse tamanho, tá? Que seria mais ou menos o que o pessoal usa, vamos falar, para venda de unidade, Exatamente. né? Se você for trabalhar com ela para venda de salgadinho como se fosse de festa ou de bifezinho, aí faz ela menorzinha, né, Isso, Lê? essa daqui eu vou fazer com 20 gramas. Mas pode ir para buffet, eu acho até que 10 gramas. Nossa, que exato. Você viu? Que mão de balança. É porque eu já fiz bastante hoje, já algumas, né? Vamos lá. Ah, é verdade. Tem um. A Lê colocou no store dela, tem um passo a passo. É. Ela fazendo, porque aquela lá que ela fez na parte da manhã pra ficar pronta pra porque- gente, né? Pra poder dar tempo, tudo, É, pra ó. vocês verem até o final. Então tem um passo a passo. Depois vocês entram lá e dão uma olhadinha. É porque não é só na live, a gente tem toda uma Não, preparação tem. antes, né? Porque às vezes não dá tempo de fazer tem tudo, como, todos é. os processos até o final pra vocês verem, né? Então Se sempre. fosse uma aula normal que eu É. tô dando, né? Eu tenho que preparar tudo antes. Oi, Luana, boa tarde. Oi, Lu. O nosso câmera mandou uma pergunta aqui, a Luana perguntou pra gente quantas esfirras dá essa receita, tá, pessoal? Aquele tamanho lá, Ná, deu 30. Dá bastante, então. Deu bastante. Vocês Esse verem que tamanho. rende bem, né? Isso, tamanho de 20 gramas dá aproximadamente 45 unidades. De 30 gramas, exato 30 unidades. Dá Tá? bastante. Por isso que é bom a gente já fazer as receitas antes que a gente já tem Já tem a tudo. noção certinha, né, Lê? Então, vamos lá. Aqui é rapidinho, tá, pessoal? Só para terminar essa massa. Faz todas as bolinhas, né? Aqui nessa que eu deixei crescida, aqui eu fiz a metade da quantidade que eu já fiz as bolinhas. Pessoal, outra coisa também. Elissandra, eu vou fazer, mas vai ficar muito tempo. Até eu pôr uma fornada, eu vou ter que usar 2 formas para pôr, né? E meu forno cabe uma só. O que que eu faço? Ali a gente já tem, porque eu fiz as bolinhas aqui, eram mais ou menos de umas 2h20, ou seja, estaria passando demais do tempo, e eu coloquei na geladeira. Depois a gente vai tirar ali na geladeira. Então, às vezes, se vocês vão fazer um processo, né, e não tem forno, ou acontecer alguma coisa, você só tem um forno só, tem uma assando. Então, essas que tiverem no processo de fermentação, se ela já chegou no processo de fermentação completo, que é o que a Lê vai mostrar pra gente, para segurar essa fermentação, porque você precisa ir no forno. Se você não colocar ela no forno, ela vai passar da fermentação. Exatamente. Né, Lê? Então, aí, para segurar essa fermentação, só colocar na geladeira que ela vai parar ali no processo que tá, e aí vocês tiram e colocam no forno. Sim. Aí, pessoal, aqui a gente vai fazer as bolinhas, né? Você pegar para mim Pode falar. Pode ser aquela partezinha ali mesmo, só para me tirar essas que eu já tenho a bolinha pronta, essa daqui. Passar um Você quer pouquinho que eu de coloque óleo. aqui? Vou pôr um pouquinho de óleo. Aqui? Isso. Nela aqui? Pessoal, aqui, ó, eu faço a bolinha, colocando todas as imperfeições dela para baixo. Eu fecho a mão, ó. E ela vai para baixo. Vou fazer mais uma aqui. Tem muita gente que vai falar assim, igual no curso, as meninas falam, né? Eu tenho uma dificuldade de fazer a bolinha dessa forma. Como que eu faço? Como se fosse uma coxinha. Eu pego e vou pegando as imperfeições dela, puxando todas as pontas para baixo. E assim ela vai ficar a bolinha mais lisinha para cima. Ó. E também tem outro jeito. Deixa eu pegar essa daqui mesmo. Pode deixar que eu vou mostrar outra técnica. Por exemplo, quando a massa já está pronta aqui, que ela já fermentou de 15 a 20 minutos, eu aperto ela e ela já sai a bolinha. Então, quando aqui ela acabei de fazer, né? Então ela não está boa. Eu aperto ela e eu já tiro uma bolinha. Certo? Mais uma. E eu já tiro a bolinha. Então, vamos
Vamos lá, só terminar essa daqui. Passar essa bolinha pra lá. Isso, eu vou passar mesmo. Ó, só pra mim terminar essas bolinhas aqui. Só um pouquinho, Isso, né? Porque essa daqui depois com calma a gente termina, né? Porque eu já tenho elas ali crescidas. Posso pôr? Pode pôr. Aí, como aqui um passo de mágica, a gente já vai tirar da geladeira, pessoal, porque senão já teria, o processo dela teria estourado aqui de quando eu fiz. Então, eu usei a geladeira para parar a fermentação, tá? Porque é gelado, né? Tem. A Vera tá perguntando quanto de fermento? 10 gramas. Se for o seco, Vera, que é esse aqui, eu vou mostrar pra você. Deixa eu achar o envelopinho dele, peraí. Ó, dá pra ver que tá bem gelado, né? Ó, que tava na geladeira realmente. Ó, se for esse aqui, ó, Vera, que é o que a gente vende aqui na loja, ele custa R$ 1,35 envelopinho de 10 gramas, tá bom? Esse aqui você vai usar 10 gramas. Vai usar um envelopinho na receita. Se você for usar o fresco, é 30, né, Lê? Isso. Se for o fermento Exatamente. fresco, aí é 30 gramas. 30 gramas, tá? Ah, infelizmente não, A né? Sandra... Oi, Sandra, tudo bem? A Sandra perguntou se a farinha de pizza tem pacote de 1 quilo. Pessoal, infelizmente não. Essa linha de pizza, ela é só de 5 quilos. Mas, ó, a validade dela é super boa, que essa farinha chegou antes de toda essa confusão aí do corona acontecer. Então, a validade dela, ó, é só mês 8. Então, dá pra Mas vocês eu fazerem muito Posso esfirra, dar uma muito boa salgado. notícia pra Sandra? Pode. A gente vai vir com a receita de baguete. É, na outra semana, talvez. Então, você pode comprar um pacote assim. Isso. Que vai ter um monte de receita de salgado maravilhosa pra você usar ela, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, essa Você quer que eu daqui, coloque eu quero essa? mostrar a diferença ali. Essa daqui, 10 gramas. Então, olha o tamanho que ela fica. Essa também é 10 gramas. Aí, ela espera mais a outra fermentação, a segunda. Depois que eu fiz a bolinha, eu espero mais aí de 15 a 20 minutos, tá? Então, aqui ela já está prontinha. E aí, tem outro processo agora, que é a gente vai estar utilizando o fubá. Lissandra, por que você vai usar o fubá? Porque o fubá vai deixar ela mais crocante, tá? Então, a gente vem aqui. Vai dar aquela característica de esfirra aberta. Exatamente. Então, aqui, ó, a gente vem, passa ela aqui. Vou tirar algumas daqui, né? Precisava dar uma aquecidinha depois, no forno já, né? Tá aquecido. Tá? Liguei ele. Uhum. Então, eu preciso de espaço aqui, né? Aí eu vou passar todas elas aqui no fubazinho. Aqui já tá untado com óleo, tá? A gente vai passar todas elas no fubá. Pode falar, né? Não, então a gente unta a assadeira antes, né? Com Isso, óleo pra ela não grudar, pra crescer, né? Pra isso. ela crescer. E você viu o tamanho que ela fica? Fica. Essa daqui é o mesmo tamanho daquela de 10 gramas. Porque ela já deu o ponto da fermentação. Exatamente. Né? Então, depois que vocês fizeram a massa, só para recapitular enquanto a Lê vai fazendo, então eu fiz a massa. E ó, como que primeira ela tá fermentação, ela tá na geladeira, É né? geladinha. Então, fiz a massa, ponho num saquinho, espero 15 minutinhos, que é o processo da primeira fermentação. Coloco a massa inteira de uma vez. Depois disso, eu abro, divido ela nas bolinhas, igual a Lê fez aqui. E espero mais um pouco, mais uns 15, 20 minutinhos, que vai depender do dia. Em dias quentes, a fermentação vai ser mais rápido, vocês vão ver que ele vai Exatamente. crescer mais rápido. Em dias frios demora um pouquinho mais, tá? Exatamente. Agora, vou mostrar para vocês como que faz, né? Se quiser pôr essa na geladeira pra gente aproveitar ela depois. Essa aqui. Isso. Aí, aqui a gente tem a carne, eu vou falar para vocês, né? Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. Eu tenho uma cebola picada. Eu tenho 2 tomates picados sem semente. Eu tenho suco de 2 limões e eu tenho uma pitada de canela, tá? Então, vamos lá.
Aqui tem 2 jeitos de ser feito a esfirra. Vamos lá. Aqui eu posso estar usando a mão. Eu prenso bem o meio. E eu coloco a carne. Mais uma prensadinha aqui. Mais uma. Prenso bem. E deixo essas bordinhas, tá? Aí eu venho com ela aqui. Dou mais uma prensadinha. E também, para quem achar uma dificuldade aí de fazer, pode estar usando uma forminha de pão de mel, tá? Abre ela, vem e... Fazer mais uma aqui com o pão de mel. O bom dessa forminha de pão de mel, se quiser falar o número pro pessoal, da forminha. Essa é a menorzinha, ela tá, fica pessoal? Padronizada, tá? Com a forminha do pão de mel, ela fica padronizada. Quem viu a nossa live do pão de mel aí, é a mesma que a gente usou para essa massinha do pão de mel. Ó, é a menorzinha que a gente tem, tá? Essa aqui é a número 1, tá bom? Pelo menos já abre o buraquinho tudo certinho, né? Mas se você não tiver ela, não tem problema, pode eu vou só... aproveitar até que o forno tá ligado e mostrar para vocês como que faz para fazer a doce, que a gente já vai adiantar antes de pôr a salgada, tá? É o seguinte, a doce a gente não pode fazer com o recheio forneável com ela crua. A gente tem que dar uma aquecida não, a gente tem que assar ela. Só que vocês podem deixar até ela um pouquinho mais branquinha, tá? Para depois terminar. Então, aqui, o que que faz? Às vezes a pessoa vai ter dificuldade para fazer ela, né? Porque ela tá sem recheio. Aqui, eu fiz de 2 maneiras para vocês verem qual a diferença de usar a forminha de pão de mel. Aqui, eu pressionei, né? Para fazer a doce. Eu pressionei ela, vou mostrar uma aqui como que é. E eu furei ela com o garfo. E aqui eu utilizei, vou mostrar até algumas aqui, olha, certinho, tá vendo? Só que na hora de eu assar, eu deixo a minha forminha de pão de mel. Então, eu vou conseguir a minha cavidade perfeitinha, tá? Então, se vocês forem fazer para ficar mais bonitinho igual essa, tem que ir junto, ó, tá vendo? Tá todas com o mesmo tamanho. Agora, a Natália, ela vai dar uma aquecidinha nessa massa para mim já ir adiantando a doce, antes de eu estar colocando a salgada, tá? Sim. Gente, a gente não... Espera um pouquinho, deixa eu fazer a pergunta. Eu esqueço. Ela esquece. Eu esqueço. Pessoal, a Paloma tá perguntando aqui pra gente como que deixa a carne, se a carne tem que deixar de um dia pro outro. Eu até deixei a peneira aqui pra Lê poder explicar pra vocês certinho como funciona, né, Lê? Isso. Pessoal, eu não temperei ela de um dia pro outro, não, tá? Eu temperei ela hoje, eu temperei ela já faz mais ou menos umas 4 horas. E eu utilizei a peneira como a Natália está explicando. Porque aí esse caldo cai todo para fora, né? E a hora que eu faço a minha esfirra, ela não fica borbulhando. Às vezes a pessoa vai comer e fica aquela... como que eu posso falar? Aquela caldinha tem em esfirras cima. que a gente compra, às vezes na hora de você morder, nessas esfirras abertas em específico. Na hora de você morder, ela não tá aquela massa crocante, aí você morde, tá molhada por baixo, tá? Então, nesse caso da de carne, né, Lê, você faz isso, e aí ela faz assim, ó. Ela põe a peneira aqui e coloca a carne sobre a peneira aqui, e deixa ela escorrer bem. Aí ela vai escorrer todo esse excesso da água, né, os líquidos que a carne e o tomate vai soltar, eles correm. Então, vocês podem ver que até aqui, ó, tá bem sequinho. Então, não tem perigo de ficar com a massa úmida, né, Lê? Isso, com aquela caldinha, né? Porque às vezes a pessoa não gosta, né? Ó, a Silvana tá perguntando. Oi, Sil, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, a Silvana tá perguntando assim, por que a pitada de canela na carne moída? A gente até tava meio espantada que ninguém tinha perguntado. Eu também. Né?
Pessoal, é para ela ficar com gosto mais apurado. Sabe aquela coisa de Síria? Esfirra Síria? É que a gente não pode falar a marca, né, pessoal? Mas é aquela esfirra maravilhosa que todo mundo ama. É aquele toque lá, é a canela. Lembra bastante essa receita que a Lê vai fazer, né? Ela é muito boa, né? Muito boa. Pessoal, aqui, ó, para quem for fazer para vender, é interessante, né, pessoal, tá utilizando ela padronizada, né, usar a forminha aí, porque ela facilita, olha. Então, só vou terminar de pôr aqui e já vou mostrar né? como que seria a doce. Enquanto você vai colocando, eu vou explicar, posso explicar da doce um pouquinho? A Lê estava falando da doce, porque enquanto ela vai colocando aqui, ela já vai pré-aquecendo lá e já fica um processo mais prático para a gente mostrando para vocês. O que acontece? Nessa linha de esfirra doce, a gente já foi em vários rodízios, né? Todo mundo vai. E a gente sempre vê aqueles chocolates deliciosos nas esfirras ou nas pizzas. O que acontece com ele? Nós temos essa linha aqui, chama recheio forneável, ó. Esse aqui é de chocolate branco, tá bom? E nós temos o ao leite também. Esse aqui, ó, do chocolate escuro, chocolate ao leite, tá bom? Os dois são recheios forneáveis. O que acontece com eles? Apesar deles serem forneáveis, quando a gente vai trabalhar com uma esfirra ou com uma pizza, elas estão abertas. E a minha temperatura, o meu calor do forno está direto sobre o meu recheio. Então, eu não posso colocar ele e levar para assar junto com a massa. Por que eu não posso levar ele para assar junto com a massa? Porque até o processo que a massa vai assar, ele queimou. Mesmo ele sendo forneável, porque ele ficou ali exposto no forno, tá bom? Então, por isso que nessas receitas, tanto de esfirra quanto de pizza, que o recheio vai sobre ali, né, fica exposto por cima. Então, primeiro eu douro a massa sozinha. Quando ela tá quase prontinha, né, Lê? A gente tira, coloca o recheio, vocês vão ver que esses recheios forneáveis, eles são firminhos, tá? Só que quando a gente coloca ali a massa ali, tá quentinha, ele já vai ficar aquela coisa cremosa, a gente já até vai tirar ali. Vai tirar pra gente ver, né? Pessoal, aqui, ó, ela tá pronta. Lembrando que para assar as esfirras abertas tem que ser forma de pizza, tá? Tem que ser a forma baixa, é o mesmo. E outra coisa, o forno tem que ser também alto, então tem que ser 200 graus. E como a Natália explicou agora, por que tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente for fazer a esfirra doce. Porque ele é forneável, mas porém, quando a gente faz tipo um croissant, ou a gente faz uma catarina. Um pão doce. Um pão doce. Então, a gente faz o quê? Coloca o forneável com a massa crua, fecha ela e leva ao forno. No nosso caso aqui, a gente vai estar usando esfirra aberta. Se a gente colocar com a massa crua e colocar no forno para assar os dois juntos, o meu recheio, ele está exposto. O que acontece? Ele queima. Ele queima. Tá? Por isso que a gente assa ele primeiro e depois a gente coloca o recheio. Né? Lembrando, só mais uma coisa, antes de eu mostrar ali, que eu já vou tirar. Quando eu vou fazer a doce, lembra que eu mostrei para vocês aí o truque? Primeiro que eu tenho que passar o fubá, né? Passa o fubazinho. Isso é para todos, mesmo tá? Na doce, tá? Então, o mesmo na doce também, né, Lê? Isso. Vamos passar aqui, que eu vou mostrar a diferença agora. Que já vai sair ali do forno, que ela já tá assada, né? E a assadeira baixa que a Lê tava falando é a assadeira assim, tá? Igual aquelas de pizza mesmo. Aqui na loja nós temos ela, tá? Vocês estão vendo que nós estamos usando em várias lives ela, porque são lives de coisas que precisam de um calor, né, Lê? Exatamente. Então, por ser essa assadeira mais baixa, o calor vai ser distribuído por igual, tá? Por isso que nós estamos optando por utilizar elas. Nós temos ela aqui, vou pegar para vocês verem, ó. Essa que nós estamos utilizando é essa aqui de 35 centímetros, mas tem uma menor também, tá bom? Ó, ela é R$27,50, tá bom? O preço dela. E aí a gente deixa aquelas assadeiras mais altas para assar bolo, pão de ló, exatamente. Né? Aí, pessoal... Pode responder. Posso falar? Pode. A Natália... Oi, Natália, tudo bem? Oi, Natália. Ó, o valor da forminha essa aqui custa R$22,50, tá bom? Ó, é a número 1, vem com 12, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. O truque de fazer a doce é você colocar um peso, né? Porque aí ela não vai correr o risco de a massa ficar reta. Então, a gente vem aqui e coloca ela e põe para assar. Você pode tirar aquela lá para mim, fazendo favor? Já está cheirando. Começou o cheiro maravilhoso nessa sala. Isso daqui é para doce, pessoal. Agora tem aquele outro jeito que eu mostrei para vocês. Você pega um garfo para mim, por gentileza? Ó, para fazer também, quem não tiver a forminha de pão de mel, é só fazer
a cavidade dela aqui, ó. Certo? E aí eu venho com garfo e eu furo principalmente aqui. Deixa eu mostrar já as diferenças, tá? De uma para outra, bem pertinho aí, enquanto tá aqui bem pertinho. Ó, essa daqui foi assim. E essa daqui, ó, é essa daqui, com a forminha. Isso, ó. Para entender? Então, ela fica assim. Lógico que com a forminha ela fica mais bonita, né? Fica que aí o redondinho fica certinho, né? Então, aqui é para doce. A Natália acabou de dar uma esquentada, que essa hora aqui é a hora de colocar o forneável. Ela tá bem quentinha, já tá douradinha. E aí eu venho... O leite, né, Lê? Isso. Aqui a gente vai fazer um de chocolate com confete. Olha só como que ela derrete, ó. Quer ver? Por isso que ela tem que estar quente agora. Ó. Que ela derrete. Isso, não. Peraí, deixa eu arrumar minha luva. Ó, você tá vendo que ela já tá derretendo? Porque é agora que é a hora de pôr. E depois a gente dá mais uma aquecidinha no forno. E a gente tem aqui também o creme de morango, que, ó, ele é forneável, gente, ele é assim bem grossinho mesmo, tá? Por isso que ele é mais firme para ele poder aguentar a temperatura, tá? E aí a gente tem esse também, o de morango, que tá, dá para fazer também. Então a gente vai pôr ele depois só mais uns 3 minutinhos. Vou fazer mais um pouco e depois a gente, quem quiser colocar morango, cereja, confete, é depois que tirar do forno, tá? Vou terminar essas daqui, pra gente terminar também de fazer. Aqui eu nem preciso me preocupar, que ela vai, no forno ela vai terminar de derreter. Um pouquinho duro. Esses dois recheios é muito bom, né? Dá pra fazer um casadinho também. Dá, vamos fazer um casadinho, né? Vamos. Ó. Ficar muito bom. Fica. Opa. Dá? Oi, pessoal, ó, a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Vera. Boa tarde. A Vera tá perguntando, pessoal, se dá pra fazer com a forma de alumínio de empadinha. Também dá, né, Lê? Só vai diminuir a quantidade de massa. Aí você vai estar fazendo, aqui a gente está fazendo com 20 gramas. E para empadinha você pode fazer com 10 gramas, tá? Senão vai ficar muita massa para um furinho muito pequeno, aí vai ficar né, um furinho Lê? muito pequeno. Não, desculpa. Eu esqueço, pessoal, eu esqueço, desculpa. Pode... A Denise está perguntando. Oi, Dê, tudo bem? A Denise está perguntando, pessoal, se pode assar no forno normal ou no forno elétrico, Lê? Tá, ô Denise, o importante para mim é que ele tem que ser um forno bem quente, tá? Então não precisa ser elétrico, você pode estar fazendo no convencional mesmo, tá? No convencional você pode estar colocando até uns 210 aí, tá? É o forno bem quente mesmo, que ele tem que ser bem quente. É igual quando a gente vai fazer massa de pizza, que a gente usa ele bem quente. Vou terminar essas daqui como eu mostrei para vocês. Vou terminar aqui que eu tenho bastante recheio, né? Então vamos fazer mais uns modelinhos. Então, pessoal, quem for fazer com 20 gramas aí em peso da massa, para unidades, a gente vai conseguir aí 45 unidades. Se for fazer com 30 gramas, a gente vai conseguir 30 unidades. Ganha 15 unidades a mais fazendo menor. Já derreteu? Na hora que derreter, você pode tirar. Na hora que derreter, eu posso tirar? Pode tirar. O fubá é muito importante, viu, pessoal? Para a gente ter uma crocância depois.
Então, a gente mantém a crocância da massa. E ela assa bem rápido. Se estiver aí no forno de 200 graus, 210 no convencional, ela assa de 15 minutos, mais ou menos. De 15 a 20 minutos. Tá. Quem está perguntando? Vanessa. Quanto tempo de forno, né? A Vanessa está perguntando quanto tempo de forno. A gente vai aí de 15 a 20 minutos. É bem rápido, viu, para assar. Porque a gente está aí com o forno bem quente, de 200 graus. Deu certo? Aí a gente já vai decorar também, mostrar ali algumas formas de decoração. Ai, Ana Maria, um beijo para você também. Ana Maria trabalha na Harald, a gente era culinarista de lá e ela ainda continua. Então a gente se encontrava aí nos encontros da Harald, né? Ana Maria é uma excelente culinarista, viu, pessoal? Nossa, Sandra, excelente pergunta. Ó, a Sandra está perguntando se eu posso estar fazendo com recheio de queijo. Sim. Só que o que acontece, Sandra? Se você colocar um tipo, vamos supor, só um queijo ralado aqui, ele é seco. Então, você não vai dar sustentação para a massa. Então, você pode estar fazendo aí 3 queijos. Pode estar fazendo o queijo prata, pode estar fazendo o parmesão com parmesão ralado, e aí que está o pulo do gato. Aí vocês têm que colocar alguma coisa que fique úmido. Então, pode estar usando ou catupiry, ou então o requeijão. Então, aí vocês podem colocar o nome de 3 queijos. Porque eu preciso dessa umidade para dar sustentação na minha massa. Senão, o que vai acontecer? Você vai colocar no forno, e aí vai expulsar esse recheio, e ela vai ficar reta. Tá bom. Eu só vou dar mais uma... passar, sabe a colher assim para baixar? Peraí. Deixa eu só tirar. Essa aqui para já pôr. Ô, Ná, você quer pôr essa daqui para ver se dá tempo? Ó, pessoal, a Natália está colocando ali, vai colocar para assar, para ver se dá tempo vocês verem ainda no final dessa live, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar. Terminar tudo isso daqui. Lanchinho da tarde aqui está garantido. Né? Com bom, eu estou me dando super bem com essas lives, viu, pessoal? Aproveitar enquanto você vai estar colocando para agradecer. Deixa eu aproveitar que eu tinha esquecido. O pessoal que a gente fez uma live de Carolinas, né, na segunda, agora essa semana antes do feriado. E assim, a gente ficou super feliz. Muito. Às vezes, que agora a gente não consegue ver todo mundo que tá aí, mas a gente queria agradecer imensamente, tanto eu quanto a Lê. Nós recebemos muitas mensagens, isso, foto do pessoal mandando para mim, para Natália. Então, além de alguns comentários que o pessoal da página passou aqui, que vocês tinham feito na página, nós recebemos também algumas mensagens, né, no particular, de várias pessoas que fizeram a receita da Carolina e adoraram. Gente, a gente aqui fica muito feliz, porque assim, do pão de mel também, do pão de mel também. Essas receitas a gente realmente elabora com muito carinho. São receitas que nós temos um carinho grande, porque são receitas muito testadas. A gente sempre muda muita coisa antes de estar transmitindo para vocês. Então, nós que agradecemos todo o carinho que vocês têm dado aí pra gente nessas últimas lives e está sempre acompanhando com a gente, tá bom? E eu tinha esquecido de falar isso. Quem fizer essa receita da esfirra de hoje também, posta, pode marcar Prospel, tá bom? Pessoal da fica página, com vergonha. Tem bastante gente que fala, não vou não. E pode fica tão marcar. lindo. A gente anda vendo, assim, trabalhos incríveis que vocês estão fazendo com as nossas receitas e a gente realmente está muito feliz com isso, pessoal, né, Nossa, isso vale mais do que... Eu tinha esquecido de falar aquela hora. É muito gratificante ver vocês fazendo, viu? Então, vamos lá. Vamos fazer uma decoraçãozinha aqui. Eu tentei a coisa ali. Tá. Acho que eu não tô muito boa. Ó, pessoal, aqui... Deixa eu pegar essa aqui, tá bonitinha. Tá. Pode ir? Pode Só ir. pra mostrar lá pertinho, ó, pra vocês verem que ela tá bem quentinha. Tá. Ó, o recheinho já, ó, tá vendo? Derreteu, ficou bem cremosinho. Tá, a gente já vai
Então, aqui, ó, então vamos pegar o confete. Tá aqui. E a cereja também. Não. Ó lá, vamos lá. De novo. Oi, Maria, tudo bem? A Maria tá perguntando pra gente, pessoal, se não passa gema de ovo. Não, né, Lê? Não, não passa, porque aqui a gente tem o fubá e ela já ficou bem dourada, tá? Ela já fica bem dourada, então não precisa. Aqui a gente vai estar colocando confete, né? A criançada adora. Ó, nós temos ele assim, tá? Deixa eu arrumar o pacote aqui, ó. Ele é sacão assim de 1 quilo, tem da bolinha menor assim e tem menorzinho, maior também. Sai R$17,95 assim de 1 quilo, tá? Depois nós temos opção também de pacotes menor de meio quilo, tá? Que aí é de uma cor só. É mais pra fazer uma gracinha em cima que fica bonito e confete, a criançada gosta bastante, né, Lê? Isso. É uma receita também que dá para as mães fazerem com as crianças, né? Além do pessoal que faz, né, a venda porta a porta, quer trabalhar com as esfirras também dá. Dá para trabalhar com as crianças também em casa, Aqui né? a gente pode estar colocando a cerejinha, morango. Da Sandra. A Sandra está perguntando se dá para fazer brócolis com bacon. É a mesma historinha lá do queijo. Dá para fazer sim, só que você precisa de alguma coisa mais mole, né? Tipo catupiry ou requeijão, vocês podem estar usando. Catupiry é requeijão, né? Mesma coisa. Queijo cremoso, né? Isso, a gente até. E vocês podem estar usando, só que com brócolis você vai colocar o requeijão junto, tá? Pra ela não ficar seca, né, Lê? Pra ela ficar mais cremosa, né? Então, pessoal, ó, acho que ali vamos só começar a mostrar o processo de como ela tá aqui, tá? Ainda vai mais um tempinho. Deixa eu pegar tem um pano aqui. Oi? O que você paninho? precisa? Aqui, ó, o guardanapinho, Tá aí? Lê. E essa é uma opção legal também. Ó, Às vezes, pessoal. se você já vende salgadinho, você pode fazer nessas bandejinhas de isopor também para venda, né, Lê? Aqui deu mais ou menos, acho que 7 minutos, se eu não me engano. Então, agora ela vai começar a dourar e essa água aqui, ela vai evaporar, tá bom? Então, ainda não terminou. É só para mostrar como que tá o processo no forno. E o cheiro está muito bom também, viu? Tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Eu acho que é isso, Tudo né? em ordem? Pessoal, Lê, essa massa, Sim. a gente sempre fala de congelamento, hoje você não comentou nada. a gente pode estar congelando, sim. Lembrando que se eu for congelar ela já assim, pronta, para esfirra, os pizzaiolo usa já ela congelada, né? Porque como ela já é pré-cozida, e aí depois eles só aquecem e colocam o recheio mais alguns minutinhos para derreter. Para pizza, Para esfirra e para pizza. No caso, o pizzaiolo usa para... É que na pizzaria eles usam para esfirra, né? Também. Então, pode estar congelando a massa, só ela, já pré-cozida, durante 3 meses. Com recheio também dá. Só que aí a gente vai ter que tirar o tomate, a cebola. Aí tem que ser só com a carne, tá? Mas dá para congelar também um tempo longo. Então, se eu precisar congelar, congela a massa só, Sim, né? exatamente. Melhor, assim, Sim. Pode perguntar, né? O que ela está perguntando? Oi, Luana, tudo bem? Pessoal, a Luana tá perguntando a respeito da pasta de queijo ralado com creme de leite, tá? Com mais uma opção de recheio. Sim. Porque a gente trouxe aqui a mais tradicional, que é de carne. É. Mas dá pra trabalhar com uma infinidade, né, A Luana Lê? está perguntando porque é exatamente isso que eu falei da esfirra aberta. Ela precisa ter uma certa umidade para ela ficar fixada. Então, pode sim estar usando um pouco de creme de leite, sim. De preferência, creme culinário que aguenta a cocção do forno, tá? Que é o cozimento. Que é aquele que nós trabalhamos aqui, né? Nós temos Sim. caixinha dele de 200 ml que sai R$1,95 e tem a caixa grande também, né? Pessoal, queria muito agradecer de novo vocês aí. E a gente tem mais uma live sexta-feira que vai ser de sonho, né? Hoje nós fizemos essa esfirra, então quem gostou da nossa receita, pode mandar os comentários aqui. A gente sabe que às vezes o pessoal não assiste no ao vivo, mas depois a live como fica gravada aqui na página, às vezes o pessoal acaba assistindo depois. Pode mandar dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem depois, a Lê vai respondendo aos poucos aí. Se a gente tiver alguma dúvida, podem mandar que a Lê vai respondendo pra vocês, tá bom? Então a gente queria agradecer imensamente a presença de todo mundo que tá aí com a gente hoje, tá? Isso!
Isso, e sexta-feira, então, nessa sexta agora, depois de amanhã, vocês marquem que vocês têm compromisso com nós duas. E vocês vão gostar muito, viu? Porque essa receita é top também, viu? Isso, vai ser na sexta agora, então, às 16 horas, tá bom? 4 horas da tarde, nós vamos fazer sonho. Também passo a passo, é uma receita muito boa, né, Muito Lê? boa. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom, pessoal? Por hoje é isso, um beijo, Obrigada, muito obrigada, viu? até mais, tá?